Uma pessoa desgraçada, porém muito fascinante, foi o cara que escreveu O Mágico de Oz. A esposa dele era super feminista, assim, daquelas que lutava para as mulheres poderem votar, sabe? E ele foi um dos primeiros feministas, assim, super apoiava. Mas ao mesmo tempo, ele escrevia editoriais pedindo o extermínio dos povos indígenas da região dele. Pouco se fala sobre isso. Nascido em 1856 nos Estados Unidos, Lyman Frank Baum foi de tudo um pouco. Ele foi jornalista, tocava uma lojinha, tentou ser ator, mas não deu certo, por isso ele era um pouco frustrado também. E um belo muambeiro, vendia coisa na rua, até que ele começou a escrever também, livro infantil. Naquela época não tinha Disney, então as histórias infantis eram aquelas dos irmãos Grimm, era assustadora pra caralho. Ele comentou que a impressão dele é que as pessoas escreviam história pra traumatizar as crianças. Então ele queria fazer uma historinha que fosse bonitinha. E aí ele criou esse mundo e não sabia como chamá-lo. Ele olha pro lado, sabe aquelas abas que dividem arquivos? Que vai do A até o F, do G até o M, sei lá. Tinha uma que ia do O até o Z. E foi assim que ele decidiu chamar o reino dele de Reino de Oz. Por mais que todo mundo conheça o Mágico de Oz por conta do filme clássico, o filme só saiu depois da morte do autor. Só que o filme foi baseado na peça de teatro que foi adaptada por ele. Poucas pessoas sabem, mas o mundo de Oz é extremamente complexo. O autor escreveu 14 livros baseados nesse universo. É o multiverso da Dorothy. Muitas pessoas acham que o autor não teria gostado da versão do cinema, porque muda várias coisas da história original. Por exemplo, a Dorothy não é uma jovem adolescente. Na história original, ela é uma criancinha. A Cidade das Esmeraldas não é totalmente verde. Os personagens usavam óculos que eram presos nas suas cabeças e eram verdes, e aí as pessoas enxergavam verde. O filme, inclusive, tem uma grande polêmica, que é a confusão que a Glinda faz, porque ela manda a Dorothy andar 2 km a pé, sendo que era só bater o sapatinho. E essa confusão acontece porque na história original são duas bruxas boas. E a Glinda aparece só depois. Enquanto no filme eles mesclaram as duas bruxas num personagem só, e aí acaba ficando meio confuso mesmo. No filme, o Mágico de Oz, ele é meio que um trambiqueiro, assim, meio malandro. E ele não vai embora de Oz fugido. Ele, na verdade, fez o balão pra ajudar a Dorothy a voltar pra casa, só que ela perde a viagem de balão, e aí o mágico acaba indo embora, sozinho. Lyman Frank Baum também dizia que ele acreditava que Oz existia de verdade, porque ele sonhava com o mundo de Oz. E aí escrevia sobre. Uma coisa legal que ele fazia é que ele escrevia cartas pras crianças que gostavam das histórias dele, fingindo ser os personagens. Tipo, aqui é a Glinda falando. O miserável era um gênio. Para mais curiosidades irrelevantes como essa, curta, compartilhe e me segue.